vamos ao que interessa. Hoje, recebendo no TotiCast, Fernanda Boaventura, bióloga, teóloga, terapeuta. Que mais, Fernanda? Boa noite. Boa noite! É muita coisa, né? É muita Mas coisa. tudo isso se resume a analista de temperamentos, que é o que eu tenho sido, né, ultimamente. Analista de temperamentos. Você está lançando Sou um livro eu. aí que é o Amadurecer é o Nosso Destino. O livro são os 4 temperamentos da espiritualidade, e o amadurecer o nosso destino é uma missão para minha audiência, assim. As pessoas chegam no meu perfil e eu já meto essa logo. Ó, quer ficar aqui? Então, amadurecer o nosso destino. Você não vai ficar do mesmo jeito. Então, é um lema que eu levo e carrego comigo, e quem tá comigo no Instagram acaba assumindo isso para si. E esse livro é uma maneira de você chegar nesse lugar, né, de amadurecimento. Lançadíssimo. Tá aí, Quero que você conheça esse meu baby. tá aí. Tá pegando certinho aqui, meu querido Pedroca? Aqui, vamos botar aqui na nosso... Tá aí. Esse livro, Os 4 Temperamentos e a Espiritualidade. Isso. Aqui você vai, com certeza, se identificar, ou você é um desses 4 elementos aqui. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Não tem pra onde correr, não. Todo ser humano, ele nasceu, um desses 4, ele se enquadra. Com certeza. Tem pessoas que se enquadram até em mais, viu? Mas a gente vai descobrir aqui que a gente só tem um temperamento, mas a gente pode se desenvolver e conquistar características de outros. Mas nós só temos um e não tem jeito. Ser humano vai ter um temperamento. Caramba, tá vendo aí, né? Vocês estão acompanhando aí, né? Você que tá aí nos assistindo, Totinauta, Adorei. você se enquadra em um desses 4 aqui, viu? E não é xingamento. Isso, não, e não é xingamento, não é ofensa. Você pode se descabelar, falar que não e tal, mas em um desses 4 aqui você vai se enquadrar. Não tem jeito, não. E a criança, dá para você identificar se ela é algum temperamento? A partir dos 6 anos. A partir dos 6 anos já Criança começa. é puro temperamento. É a maneira mais fácil, e eu acredito que a mais assertiva, é a gente resgatar a nossa infância, entender as nossas reações a partir dos 6 anos de idade. Porque dos 6 aos 14, a gente é puro temperamento. Depois dos 14 anos que a gente vai construindo ali, elaborando, desenvolvendo características que vão se somar à nossa natureza. Então, criança é a coisa mais fácil. Se você estudar, né? Claro, você tem que entender como é que cada temperamento funciona. E só observando a criança você vai conseguir identificar o temperamento dela. E no livro explica Como você se identificar, como identificar outras pessoas. Tem o teste, o meu teste, que é exclusivo meu, aqui também para você fazer o teste. Então, assim, você tem um teste, eu tenho um teste prático para saber assim, pô, eu quero, tô curioso. Eu sei que é o seguinte, se quem entra no teu Instagram, ele passa a ser um consumidor ferrenho diário do conteúdo. Vicia. Vicia É mesmo. igual café. Eu tô assim, eu estou viciado, porque eu tô acompanhando sempre. Você também, né, basquete? Por sua causa, eu procurar saber. Aí, ó. Todo dia o basquete. Não posso. Cadê? Já fica agoniado e tal, para querer saber qual é, e principalmente nos relacionamentos, né? E aí que é o principal carro-chefe aí, por que não dá certo, porque dá certo, ou como entender o teu cônjuge e afins, né? Sei lá. É uma ciência do amor, né? A ciência do amor aí. Eu gosto de dar esse nome também para a ferramenta, porque automaticamente você consegue compreender melhor a atitude do outro, que pode ser que não seja como aquilo que você esperou, a expectativa que você criou. E não é pessoal, não é porque não te ama, não é porque não te respeita. É a natureza. Então, nós somos diferentes. Biologicamente, fisiologicamente, culturalmente e temperamentalmente. Então vamos começar com qual é a ordem cronológica para você falar, dar a explicação de cada um dos 4 temperamentos, e aí quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando,
vai se identificar. E também tem a questão do teste, né? Que pode fazer o teste lá no seu Instagram. Tem um testezinho, né? Então, esse teste tem uma exclusividade. Não está público para todos. Adquirindo o livro, tem acesso ao teste. Comprando algum curso meu, tem acesso ao teste. E estando em minhas palestras também, eu libero o acesso ao teste. Não é para todo mundo. Então existe, Tem um logicamente. preço a se pagar. Ninguém trabalha de graça, né? Você aí trabalha de graça? Você trabalha de graça, Basquete? E você, Odi? Se não me pagar, minha filha. Aí, ó, o jabazinho tem que pingar, né, pai? Jabá você gosta, né? De jabá. Eita misericórdia. Mas o Pedroca aqui com 500 votos, ele trabalha de graça. Ele tem que trabalhar, não é possível. 500 votos, meu filho, aí... Ele tem que pagar pra trabalhar. Tem que pagar mesmo, tem que pagar a prenda. Então, doutora Fernanda, vamos às explicações aí na tua ordem cronológica. Sim, senhor. Primeiro eu quero agradecer o convite, a confiança de estar aqui na sua audiência, de estar aqui com vocês. Eu vim falando nos meus stories que eu amo participar de mesa assim, porque esse bate-papo facilita, esclarece, esse conteúdo chega para mais pessoas e, com certeza, gera transformação, gera mudança, né? Quando a gente fala em pessoas, a gente está falando de vários lugares, né? Nós não somos só temperamento. Então, quando a gente fala em temperamento, eu estou falando de um lugar do ser humano que é a natureza. Imagina uma árvore. Nós temos a copa, nós temos o caule, nós temos a raiz. O ser humano, quando eu falo em temperamento, eu estou falando nessa raiz, nessa base, nessa estrutura. Nós já nascemos com essas inclinações. E por que são inclinações? Não é determinismo. Porque a gente pode escolher se esse temperamento vai ser algo que vai me empurrar pela vida, eu vou ser refém das minhas inclinações temperamentais, ou não. Ou eu entendo que eu as tenho, e a partir disso, eu posso, então, desenvolver características que potencializem as minhas forças e que neutralizem as minhas fraquezas. Então, a gente precisa entender que nós estamos no controle. Que apesar de já nascermos com inclinações, elas não podem estar no nosso domínio. A gente tem que estar no controle desse comportamento para que a gente não seja refém do nosso temperamento. Aí a questão do amadurecimento. Do amadurecimento. Olha aí. A atenção redobrada a partir desse conhecimento. Eu falo que quando a gente entende disso, agora o véu se rasgou e a gente está responsável. Eu não posso mais utilizar a frase tipo assim, porque quando eu vi, eu fiz. Entendi. Não pode mais, porque aí você sabe de onde vem a sua reação. Você sabe por que você tem uma reação mais explosiva. Então você sabe, agora você sabe. Sabendo, você está responsável. Isso, você tem um autocontrole. Exato. É Bem necessário maior, que tenha. né? Bem Às maior. vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente sabe, mas fica ali, é um hábito. Às vezes eu demoro 40 anos para descobrir isso. Então, assim como eu preciso construir novos hábitos, eu preciso construir uma nova maneira de reagir ao que me acontece. E essa ciência do amor, ela não se aplica somente no amor, né? Também no lado empresarial. Em tudo. Ou seja, né? Então, empresários, o cara que vai fazer negócio, é importante também ele fazer a leitura do outro. Do que se ele é o melancólico, né? Então ele tem determinadas características, ou se vai fazer uma sociedade, ou, quer dizer, obviamente tudo, né? Tudo mesmo. Entrevista de seleção de pessoas para trabalhar em determinados cargos. Você consegue ali traçar melhor o perfil que você quer para aquela vaga. Traçando um melhor perfil para aquela vaga, você consegue trazer a pessoa correta. O processo seletivo para uma contratação. Facilita em tudo. E o mundo corporativo utiliza de várias ferramentas. A mais utilizada é a DISC, porque a DISC olha para a personalidade, e a que dá, né, subsídio para todas essas ferramentas comportamentais são os 4 temperamentos humanos, que nasceu no século IV a.C. Então, é muito antigo isso, é milenar. Caramba. Você imaginar que Jesus ainda não tinha passado pela Terra e os temperamentos já era uma ferramenta de estudo para traçar comportamento humano. E acontece de uma empresa, por exemplo, deixar de contratar uma pessoa porque ela é colérica ou porque ela se enquadra em um desses 4 que não seja interessante para ela ter naquele cargo específico? Eu acredito que sim. Porque se eu preciso de uma vaga, vamos aqui traçar um caso concreto. Eu preciso de uma vaga de uma pessoa que tem que saber lidar com pessoas, que seja uma pessoa proativa, que tenha iniciativa e que possa expandir.
Eu tô falando de uma pessoa que naturalmente ela tem que ser colérica ou sanguínea. Porque naturalmente o melancólico e o fleumático não se enquadram nesse perfil. Mas eu posso ser uma fleumática que desenvolveu? Posso. Então, o que é que a seleção, o RH, precisa fazer? Enxergar as habilidades daquela pessoa, não só naturalmente, mas aquilo que ela tem de experiência de vida. Porque as nossas experiências desenvolvem na gente competências que nós não temos naturalmente. Eu sou prova disso, eu sou uma introvertida por natureza. Se eu sentar aqui com vocês, eu vou ser a pessoa que menos fala, naturalmente falando. Mas eu me desenvolvi a ponto de estar socializando e conversando, e se tiver que palestrar, eu palestro tranquilamente, mas não é natural para mim. Isso é um desenvolvimento. Em uma das suas palestras eu estive presente e você nos revelou ser fleumática. Fleumatiquíssima. Então você é uma fleumática amadurecida. Processo. A gente vai esse processo processo o tempo inteiro, né? Uma vida toda a gente está buscando esse lugar de amadurecimento. Bacana. Porque a nossa natureza ela é muito forte. Então, você imagina, eu falo isso sempre, né? Meu cabelo, ele é enrolado naturalmente. Mas eu aplico produtos para dominar essa minha natureza. Mas de 2 em 2 meses, essa raiz aparece. Então, eu posso ter o dinheiro que for, aplicar o que for, que a cada 2 meses eu vou ter que dominar a minha natureza. Isso é o nosso temperamento. Se eu não estiver atenta, meu temperamento vai me dominar. Porque é o que é mais forte em mim. É a minha raiz temperamental, é a minha natureza, é o que eu sou. E é por isso que eu preciso estar atenta o tempo inteiro para que eu não venha ser refém da minha natureza fleumática, que é passiva e apática, por exemplo. Ah, então você já revelou que o fleumático, ele é passivo e apático. É inclinado. Essa calmaria, essa mansidão, tranquilo demais, tá sempre tudo muito bem. Se eu não ordeno isso, vai para apatia, vira um defeito, vira uma fraqueza. Vira uma Calmaria demais, passividade. passividade. Tranquilidade demais, apatia. E aí acaba sendo talvez dominado por outro, ou sendo passado para trás. Ou indiferente. Indiferente. Numa equipe de trabalho, aquele que parece que não tá ali, que não tá envolvido, que não se importa. Numa vida a 2 é aquele que não expressa que gosta, não expressa que tá feliz, não expressa que não tá bom. Então vai se tornando uma pessoa apática mesmo. Mas fulano tava aqui, nem reparei. É quase isso. E cada um desses 4 temperamentos tem, logicamente, seus pontos positivos e os negativos. Todos nós. Isso é maravilhoso, né? É bom. Porque daí você já parte do princípio que eu não posso exigir perfeição de ninguém. De ninguém, mas temos alguma qualidade. Então, cabe ao outro não enxergar o copo meio cheio, meio vazio e ficar explorando só a parte do vazio. É isso. Né? Então, vamos olhar e explorar a metade cheia. O pacote completo, né? Então, um pacote completo e você tem uma tolerância aí com os meus defeitinhos e vice-versa, né? Exatamente. É assim que funciona mesmo. Bom, vamos dar uma passeada aqui nos